Hoje é domingo, dia 29 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina, será o sábado e a criação. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis, no capítulo 2, versos 15 e 19, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem disse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. De todos os 10 mandamentos criados por Deus, o único dos mandamentos que se inicia dizendo lembra-te é o quarto mandamento, que diz lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que é mais interessante é que não existe nenhum outro mandamento, você não vai encontrar lá, por exemplo, assim, lembra-te de não matar, lembra-te de não roubar, lembra-te de não adulterar, lembra-te de não cobiçar. Lembra-te de honrar o pai e a mãe. Lembra-te de não fazer imagem de escultura. Lembra-te de ter um único Deus. Não. O único mandamento que pressupõe ou que diz lembra-te é o mandamento do sábado. Bom, para você poder entender isso, você precisa entender que para você se lembrar de alguma coisa, você precisa ter uma história. Você precisa ter uma história com aquele objeto, com aquela coisa, com aquele item. Quando eu digo para você, você se lembra daquela época? Você se lembra daquele episódio que a gente viveu? Tem uma história por detrás desse lembra-te. Somente alguém que tenha convivido comigo é capaz de lembrar de algumas coisas. Eu poderia perfeitamente dizer ao meu amigo Adilson Barros, pastor Adilson Barros, que é pastor lá em Encantado, no Rio Grande do Sul, que nós somos amigos de infância. Nós fizemos juntos jardim de infância, hall do berço, jardim de infância, primários, juvenis, adolescentes, jovens. Nós tivemos uma história juntos. Tem algumas histórias da minha infância que eu posso falar com ele. Por exemplo, eu posso dizer para ele assim, você se lembra quando naquele domingo nós chegamos para o culto e tinha um muro que eles tinham acabado de levantar na igreja e a gente foi lá e derrubou? Não foi de propósito, mas 2 moleques com muita energia, 6 anos cada um deles, juntos derrubaram o muro da igreja. Os irmãos tinham feito um mutirão para poder levantar, nós chegamos lá em questão de segundos, derrubamos o muro. A única pessoa que eu posso dizer assim, você se lembra, é o Adilson. Por quê? Porque nós temos uma história junto nesse episódio específico. Deus poderia dizer para a humanidade, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque Deus tinha uma história com a humanidade em relação ao sábado. Como nós vimos na lição de ontem, dentro de todo o processo da criação, da semana da criação, em cada um dos dias o Senhor Deus esteve trabalhando em alguma coisa. Ele esteve trabalhando para poder criar algo. Mas no sábado, ele criou um dia. O sábado não houve nada mais que ele criou, a não ser ele criou um dia. Um dia que ele abençoou, que ele santificou, para que tivesse um elo de ligação entre Deus, a humanidade, e a natureza. O sábado é o elo que faz com que a humanidade, Deus e a natureza estejam ligados. No texto que nós lemos nessa semana, isso faz todo sentido. Até porque Deus criou os animais no 6º dia, e logo depois de tê-los criado, e ter criado também Adão, antes que ele criasse Eva ainda, ele trouxe todos os animais até Adão e disse, olha, dê nomes aos animais. No contexto bíblico, o ato de dar nome pressupõe que você tem autoridade sobre a pessoa ou sobre aquele que recebe o nome. É tanto que quando, por exemplo, é muito comum, quando você olha para a Bíblia, Jesus, por exemplo, ele chamou Simão para ser seu discípulo. E houve um determinado momento em que Simão estabeleceu uma ligação tão intensa com Cristo, que Cristo mudou o nome dele. Disse, olha, a partir de agora teu nome vai ser Pedro. Só alguém que tem autoridade sobre o outro pode mudar o seu nome, ou pode dar nome. O ato de dar nome pressupõe autoridade. Deus deu a Adão essa autoridade. O mais interessante é que Moisés, quando vai escrever o livro de Gênesis, ele menciona que essa autoridade foi estendida também à mulher, depois que ela foi criada. Deus, depois de ter criado Eva, e agora os dois estavam juntos, Deus deu a eles autoridade para
dominar sobre a criação de Deus. O ato de dominar não pressupunha que eles iriam explorar a natureza e tirar proveito dela de forma predatória, como nós vemos hoje acontecendo. Algumas das informações que todos os dias chegam para nós, aqui no Brasil, de maneira muito especial, quando ficamos sabendo a quantidade de hectares de mata da Amazônia, por exemplo, que é derrubada todos os dias, a quantidade do Pantanal, de matas do Pantanal, que é derrubada todos os dias para se transformar em pasto, a quantidade de mata atlântica, que é derrubada todos os dias para fazer também, transformar em pasto para a criação de gado. A gente vai olhando para essas coisas todas e a gente vai percebendo que a humanidade está preocupada com o quê? Está preocupada em tirar proveito da natureza que Deus criou. Parece que as pessoas se esqueceram que Deus é o Criador e que Deus deu a nós a autoridade para dominar sobre a natureza. E dominar não pressupõe que você vai explorar a natureza, mas pressupõe que você vai cuidar da natureza, que a natureza é responsabilidade sua. Quando a gente para poder descansar no sábado e a gente vai ter esse contato com a natureza, nós temos a oportunidade de lembrar exatamente desse fato, de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele deu autoridade para a humanidade, para que a humanidade possa dominar sobre as coisas criadas. E dominar pressupõe cuidar. Eu fico muito triste quando percebo alguns cristãos que acham que esse negócio de defender a natureza é coisa de gente meio doida, de algumas ONGs como Greenpeace, por exemplo. É uma vergonha quando a gente vê pessoas que às vezes nem acreditam em Deus defendendo a natureza e os cristãos muitas vezes com um sentimento predatório. Cristãos que não se preocupam com os cuidados básicos, por exemplo, com coisas simples, como, por exemplo, o cuidado com o lixo. O lixo é um dos grandes problemas que a humanidade, que a nossa sociedade pós-moderna tem. E quando simplesmente tomando um gesto simples de reciclagem do lixo, a gente está cuidando um pouco mais da natureza, porque elementos que seriam jogados na natureza, para que levariam, às vezes, centenas de anos para se decompor, vão ser utilizados de outra maneira, vão ser reciclados para que sejam utilizados também pelas pessoas. Cuidados simples. Cuidados, por exemplo, com a emissão de gás carbônico, e a gente acha que isso é só coisa das pessoas ou dos governantes, quando, na verdade, existem pequenos cuidados que a gente pode tomar, como, por exemplo, ao invés de andarmos o tempo todo de carro, a gente usar transporte público, por exemplo, ou se for possível, bicicleta, ou outras coisas parecidas, coisas simples, ou fazer um trajeto a pé. Você vai até até o supermercado, ao invés de ir de carro, vai a pé. Se não vai comprar muita coisa. São cuidados simples que você passa a ter quando você entende que a natureza é de Deus, o planeta é de Deus. E quando você olha para o livro do Apocalipse, não se esqueça, o livro do Apocalipse não fala só sobre os pecados que nós consideramos grandiosos da humanidade, que Deus vai vir para poder destruir. Mas ele vem para destruir os que destroem a terra. Isso está claro. Por quê? Porque quando eu deixo de levar em consideração a natureza criada por Deus, eu estou dizendo para Deus, eu não sou cuidador da natureza, coisa nenhuma. E a nossa postura, quando é predatória, ao invés de ser uma postura de cuidado, de preservação, nós acabamos tendo sérias dificuldades, sérios problemas. E eu sei que, às vezes, as circunstâncias, elas acabam sendo completamente normais. Eu me lembro, por exemplo, que quando meu pai comprou o sítio, um sítio lá na região de Sengés, no Paraná, uma boa parte do sítio é composta por mata atlântica nativa. Muitos animais a gente encontra por lá, desde catetos, que é uma espécie de porco do mato, muitas aves, muitas mesmo, o veado campeiro, encontramos ali também, entre outras coisas, até mesmo onça, a gente encontra de vez em quando pegada de onça por lá. E algumas pessoas disseram para meu pai, você devia transformar isso aí em pasto e colocar boi aí, para poder engordar, que você vai ganhar muito mais dinheiro. Eu me lembro do meu pai falando, não vou fazer isso, porque esse lugar aqui tem que ser um lugar para os animais que Deus criou. A gente tem uma responsabilidade com eles.
E quando eu paro para poder pensar nisso, e cada vez que eu chego lá, meu pai faleceu, eu já mencionei isso no nosso canal algumas vezes, ele deixou para mim esse sítio de herança. E cada vez que eu vou até lá, e eu vejo uma pegada de onça, eu vejo uma pegada de veado campeiro, um dia desse a gente estava lá na frente da casa, e enquanto a gente estava ali observando algumas coisas, minha esposa só olhou para mim e disse assim, não faz barulho, e dá uma olhada. E quando a gente olha para o lado, um veado campeiro vindo até uma fonte que nós temos próximo de casa para poder beber água. Aí você olha, e quando eu olhei, fiquei tão espantado com aquilo, enquanto eu olhava para ele, ele parou, olhou bem para mim, terminou de beber água e foi-se embora, percebendo que nós não representávamos perigo para ele. Eu fiquei imaginando o que devia ser o Jardim do Éden. Eu disse assim, mas eu não estou no Jardim do Éden. Não, mas quando meu pai me deixou aquele pedaço de terra, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade com ele. E com os animais que ali estão, com as plantas que ali estão, com as árvores que ali estão. E se todos nós tivéssemos um cuidado com a natureza, como diferente seria o nosso mundo? Ah, pastor, mas nós estamos falando sobre o sábado. Mas quando eu reconheço o sábado como dia de Deus, eu tenho que reconhecê-lo também como um dia que me lembra que Deus é o Criador de todas as coisas e que eu tenho uma responsabilidade com a criação de Deus. O sábado era o dia para a gente poder colocar, para a humanidade poder fazer um ajuste de contas também com Deus. Sobre a natureza, o cuidado da natureza, era Deus dizendo provavelmente para Adão e Eva, olha, sabe aqueles animais que tem ali, eles devem ser cuidados dessa maneira, daquela outra, sabe aquela parte das plantas, imagina Deus andando, caminhando com Adão e Eva no Jardim do Éden, explicando as coisas do planeta e como eles deveriam cuidar daquilo tudo. Era um dia para poder lembrar que Deus é o Criador e que nós temos uma responsabilidade, tanto com Deus quanto com a criação que Ele colocou nas nossas mãos. O sábado nos lembra tudo isso. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Deus nos dê forças para sermos pessoas que valorizarão a criação de Deus. E que ao guardarmos o sábado nos lembremos da responsabilidade que nós temos também com a natureza que Deus criou. Olha comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas e nos deu autoridade sobre a tua criação. Ajuda-nos a termos responsabilidade com a tua criação. E não fazermos um processo de exploração predatória, como muitas vezes nós, seres humanos, temos feito. Ajuda-nos a nos lembrar dessa responsabilidade a cada sábado, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?